As organizações Globo, em todas as eleições presidenciais ocorridas no Brasil, enfim, de Collor para cá, nunca se posicionaram dizendo, olha, apoiamos, nunca se posicionaram editorialmente apoiando esse ou aquele candidato. Mas é possível supor apoios. Na eleição de Collor, em 89, teve a famosa edição no Jornal Nacional do último debate presidencial. Edição essa que a Rede Globo veio a se manifestar muitos anos depois, mais recentemente, que havia de fato acontecido, em uma edição que favorecia um candidato em detrimento de outro. Então não havia posicionamento naquela eleição, não houve posicionamento editorial, mas houve um posicionamento de fato, né, numa tentativa de beneficiar um candidato um dia antes da eleição. Na verdade, o Jornal Nacional que foi ao ar com essa edição foi no sábado, com a eleição sendo no domingo. Nas demais eleições, também não houve posicionamento editorial, mas é possível supor as preferências da Rede Globo de televisão, das organizações Globo. E aí eu tenho que chamar a atenção para todos aqueles que colocam um peso muito grande na sua capacidade de influência. A gente pode dizer que os proprietários, a direção da organização não tinham preferência pela vitória do PT em 2002, preferiam Serra, de novo, ainda que isso não fosse revelado explicitamente, não tinham preferência na reeleição do PT de Lula em 2006, preferiam Alckmin, não tinham preferência por Dilma na sua eleição e reeleição, e certamente na escolha de Bolsonaro, Bolsonaro diante de Haddad foi o mal menor, digamos assim, mas também Bolsonaro, quando deu a entrevista, quando foi à Rede Globo, foi frontalmente contrária à instituição. Então, nós podemos dizer que a Rede Globo de televisão, as organizações Globo de um modo geral, foram derrotadas em 5 eleições presidenciais consecutivas, né? 2 de Lula, 2 de Dilma, e foi derrotada por Bolsonaro, né? Derrota essa que estamos vendo a consolidação agora, né? O meu comentário hoje tem a ver com a transmissão de futebol. Mas antes de chegar lá, só para deixar claro, a Rede Globo é uma instituição, uma empresa. É claro que um governo, uma vez estabelecido, ela vai lá, senta e quer negociar com o governo. A empresa tem interesse de sobrevivência. Então, uma vez Lula eleito, a Rede Globo senta e negocia com o governo do PT. E aí há uma composição, evidentemente, né? Uma composição que não precisa ser uma composição explícita, pode ser uma composição tácita. O governo não faz nada que prejudique frontalmente os interesses da emissora e a emissora também não faz nada que prejudique frontalmente o interesse do governo, ainda que não tenha sido a preferência da emissora ou das organizações aquele governo. Então, só para deixar isso claro, todo mundo assume, né, coloca isso, né, no horizonte, que eleito um presidente, ele vai concluir o mandato. Podemos, evidentemente, fazer vários debates, não é o objetivo deste vídeo no momento, acerca da linha editorial do Jornal Nacional, por exemplo, durante o impeachment de Dilma. Mas o fato é que, estabelecido o governo, as instituições, as empresas, ainda que durante a eleição não tivessem tido essa preferência ou eventualmente tivessem levemente, né? E eu estou pensando várias instituições, empresas que financiam ou financiavam, quando isso era permitido, outros candidatos, mesmo que o candidato preferido daquela empresa tenha sido vencedor, ela não irá brigar, o candidato não preferido foi o vencedor, ela não irá brigar com ele uma vez na presidência da República. Vai sentar, negociar e tentar chegar em padrões de convivência, porque para todos interessam padrões de convivência pacífica e colaborativa. Bom, o que está acontecendo agora? Uma novidade. O presidente da República está de fato contrariando frontalmente os interesses das organizações Globo. Tá? Então nós estamos vendo o órgão mais poderoso do país, a presidência da República, tomando atitudes, liderando, né, decisões contrárias à Rede Globo de televisão. Então vimos isso no caso do Campeonato Carioca,
na decisão do Fla-Flu a perda no Rio de Janeiro em função da transmissão do SBT. Isso pode ser só o início ou pode ficar sendo um fato isolado. Mas a realidade é que, por exemplo, o novo ministro lá, foi recriado o Ministério das Comunicações, o Fábio Farias, né, já se reuniu com vários órgãos, mas não se reuniu com a Rede Globo. Acenou bandeira branca, reuniões com Folha de São Paulo, mas não com a Rede Globo. Edir Macedo tem trânsito que tem a TV Record, tem trânsito direto no Palácio do Planalto, trânsito aberto no Palácio do Planalto, anúncios, né? A Rede Globo já passa a ter perda financeira por conta de decisões governamentais, de órgãos do governo, de não anunciar na emissora. Tá? Então, diferentemente dos governos do PT, Bolsonaro está indo frontalmente contra a Rede Globo. Bolsonaro está, de fato, causando prejuízos financeiros à Rede Globo, coisa que não ocorreu durante os dois governos de Lula e durante um governo e meio de Dilma e mesmo durante o governo Temer. Então tem uma novidade hoje no Brasil. Alguém que vem pela direita atacando a Rede Globo e prejudicando os interesses empresariais e comerciais da Rede Globo. Né? Nós não sabemos em que isso vai dar. Tá? O que nós sabemos é que no último final de semana houve um artigo do Ascânio Seleme, que é alguém importante dentro das organizações Globo, alguém que já foi chefe de redação, e o seu artigo, né, Precisamos Perdoar o PT, é claro que do ponto de vista de quem é do PT, é um artigo hiper rejeitado, mas do ponto de vista do jogo político, é um artigo que reconhece que a próxima eleição presidencial poderá vir a ser uma disputa entre Bolsonaro e o PT. Então, ele fala para dentro, fala para a Rede Globo, fala para os apoiadores da Rede Globo e aqueles que apoiam a Rede Globo e rejeitam o PT, e ele basicamente está dizendo o seguinte: olha, nós da Rede Globo e nós que apoiamos a Rede Globo, mas que hoje rejeitamos o PT, pode ser que em 2022 não tenhamos escolha a não ser compor com o PT. No artigo dele, ele mais de uma vez fala que o PT tem 30% dos votos nacionais. Ele não diz que o PT estará no segundo turno de 2022, mas diz que tem 30% dos votos nacionais e, portanto, acaba dizendo, sem dizer que o PT estará no segundo turno. Ele não diz, por outro lado, que Bolsonaro será o concorrente do PT. Nós temos um presidente da República, todos os presidentes da República no Brasil que disputaram a reeleição foram reeleitos, Fernando Henrique foi reeleito, Lula e Dilma. Eu estou falando isso para chamar a atenção do seguinte fato: Bolsonaro pode até não ser reeleito, mas é difícil um presidente da República, num país com 2 turnos, não ir para o segundo turno. O presidente da República tem uma mídia que ninguém tem no país. Ele é quem mais tem mídia, sempre. O presidente da República é um nome conhecido por todo o eleitorado, por todos os brasileiros, para o bem ou para o mal. É um nome falado, ele pauta a mídia mais do que qualquer outra figura em qualquer país. Tá? Então, para que ele não vá ao segundo turno, a rejeição tem que ser muito grande. Estamos muito longe da eleição presidencial quando eu penso aqui a pandemia, a crise econômica da pandemia. É diferente. Esse ano estamos no meio da pandemia, com uma crise violentíssima do ponto de vista de saúde pública e econômica, e a eleição dos Estados Unidos é no dia 3 de novembro. Então o impacto disto na eleição, ele está lá, vai ser difícil evitar o impacto disso. Porém, no Brasil já vai ter passado, né, mais de 2 anos antes da eleição. Não é que não terá impacto, deixa cicatrizes sim. Muita gente que avaliava bem Bolsonaro, que passou a avaliar mal, quando chegar lá na eleição não votará nele, é fato. Mas, de qualquer modo, ele terá um tempo ou para se afundar mais, ou para ficar na mesma, ou mesmo para se recuperar um pouco. Tá? Então, por isso que é importante ter em mente essa possibilidade, de fato, de Bolsonaro ir para o segundo turno. E que a disputa seja realmente Bolsonaro versus o PT.
Então é isso que eu queria chamar a atenção, né? A Rede Globo é uma instituição importante. Eu sei que tem muito ódio plantado contra ela pela esquerda e pela direita. Eu não tenho nenhum desse tipo de ódio, né? Eu acho que ela tem um papel importante na sociedade brasileira. Eu procuro sempre ver o lado positivo e colocar mais afastado as coisas negativas. O fato é que nunca a classe média de uma renda mais alta, né, que sempre assistiu novelas da Rede Globo, nunca ela xingou a Rede Globo nas ruas, como faz hoje, liderada por Bolsonaro, chamando a Globo de Globo Lixo. O termo Globo Lixo está associado ao bolsonarismo e não ao petismo. Tá? Então, por isso, para a Rede Globo, pode ser que o PT seja uma escolha mais vantajosa do que continuar com Bolsonaro. Agradeço a sua atenção, peço que se inscreva no canal, peço que curta este vídeo e outros que você eventualmente vai assistir e peço que comente os vídeos. Um grande abraço.